Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Este é o canal Memearquia e, é claro, é um prazer falar com você. O vídeo de hoje ele trata sobre o início da conquista da América pelos europeus. Então aqui nós falaremos apenas dos primeiros anos ou das primeiras décadas da invasão do continente americano, que nem se chamava América à época, que está se tornando América pelos europeus. Lembro que nós temos aqui no nosso canal uma playlist sobre a história da América, então você fica convidado a acessar essa playlist, em que há um outro vídeo chamado Nascimento da América, em que eu falo um pouco mais sobre esse mesmo processo, sobre, digamos assim, o antes, o durante e o depois desse processo de conquista da América de forma mais geral. Neste vídeo, então, como eu já disse, nós trataremos do início das primeiras décadas dessa conquista do continente americano pelo europeu e especificamente pelos espanhóis. Então vamos lá. É importante lembrar que quando os europeus aqui chegam, você sabe bem disso, a América ela já era povoada. E eu tenho aqui no canal um vídeo em que eu trato sobre o povoamento da América, um outro em que eu falo de algumas populações, os incas, astecas e maias. Você também fica convidado a assistir esses vídeos também. Mas para agora, de maneira geral, a América, informando a você, ela possuía no momento da chegada do europeu, segundo algumas estimativas, 80 milhões de habitantes nativos. Algumas outras estimativas falam em 90 milhões ou até 100 milhões de habitantes. Mas, de qualquer forma, a América estava habitada e muito bem habitada quando os europeus aqui chegaram. E os europeus chegam aqui no continente americano com interesses materiais. Eu não vou detalhar essa história, tem esse vídeo, o Nascimento da América, em que isso é melhor explicado, mas o europeu ele chega aqui com interesses materiais, econômicos, de extrair recursos dessas terras, principalmente recursos minerais do subsolo, ouro, prata, diamantes, e os espanhóis, na parte que lhes coube do continente americano, pelo Tratado de Tordesilhas, por essa divisão com Portugal, eles vão encontrar esses recursos minerais. Os espanhóis vão desenvolver outras atividades econômicas aqui, como agrícolas, atividades ligadas à pecuária. Mas, certamente, as atividades, ou a atividade da mineração foi a que mais rendeu recursos aos espanhóis e também, podemos dizer, a que trouxe maiores impactos para as populações nativas que aqui estavam. E para desenvolver essas atividades, com destaque para a mineração, os espanhóis tiveram que remover um empecilho para os espanhóis, humano, a essa empreitada, ou seja, os habitantes que aqui estavam, os indígenas que aqui estavam, que possuíam um modo de vida próprio. Mesmo que esses grupos indígenas não vivessem todos eles numa situação de paz entre si, havia conflitos entre alguns grupos indígenas que aqui estavam, mas esses grupos tinham uma vivência própria, totalmente outra, independente dos interesses econômicos e de qualquer outro interesse religioso, inclusive, dos europeus. Então, para os europeus fincarem seus interesses aqui, sejam interesses econômicos e também os interesses religiosos, no caso a catequização, os espanhóis entraram em embate com essas populações nativas. E como que foram esses embates? O embate direto, ou seja, os espanhóis chegaram com espadas, lanças, cavalos, arma de fogo contra esses indígenas. E em outros casos, os espanhóis se aliaram a alguns grupos indígenas para atacar outros grupos indígenas. O caso mais clássico foi o da conquista do Império Azteca, em que os espanhóis se aliam a alguns grupos indígenas que eram já rivais aos astecas e nesse jogo de aliança conseguem destruir o Império Azteca. E os portugueses, por exemplo, vão fazer o mesmo na conquista da sua porção da América. Então os europeus se lançam também desse jogo de alianças para, se unindo a algumas populações, atacarem outras populações indígenas, se aproveitando de rivalidades que já existiam aqui. Então, essa foi a maneira de conquistar esses grupos. E falando especificamente do início da conquista,
em termos de espaço, em termos de território, essa conquista ela se iniciou na região das Antilhas, hoje chamada de Antilhas. Onde são as Antilhas? Pense aí, imagine aí na sua fértil mente o mapa conhecido do continente americano e ali na América Central, aquele conjunto de ilhas, onde hoje, por exemplo, estão os países Cuba, Haiti, essas ilhas são chamadas das Antilhas. Nessas ilhas é que se iniciou o processo de conquista e de colonização na América. E nesse local, nessas ilhas, onde essa colonização se iniciou, onde essa conquista se principiou, é que podemos dizer que ela teve uma feição mais brutal ou mais intensa, de extermínio dessas populações nativas que estavam ali naquelas regiões das Antilhas. Tanto que nas 2 primeiras décadas da conquista, ou seja, contando os 20 anos a partir de 1492, na chegada dos europeus, de Colombo, praticamente as populações dessas ilhas foram dizimadas, pela presença do europeu. E como essa dizimação aconteceu? Se era o interesse do europeu aproveitar a mão de obra desses habitantes para a exploração mineral ou outras atividades econômicas. O que acontece ali para que se desenvolvesse esse extermínio nessas ilhas que hoje são chamadas de Antilhas ali na América Central? Então nós temos aí alguns fatores que levaram a esse extermínio. O primeiro deles foi o trabalho forçado. Como eu já disse, os espanhóis tinham interesses econômicos e principalmente da exploração mineral. Quando os espanhóis chegam nessas ilhas das Antilhas, nesse território, eles encontram o ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? É um ouro ou quantidades de ouro que estão presentes em sedimentos depositados nas margens ou nos leitos dos rios. Então ele é recolhido, até hoje ele é explorado, obviamente com tecnologia mais sofisticada, mas naquele momento os espanhóis nessas ilhas encontram esse mineral e desenvolvem essa exploração do ouro na forma ou na retirada a partir desses sedimentos nos rios. E são os indígenas que são colocados para fazer essa extração. Os indígenas que tinham trabalhos nas suas próprias comunidades, trabalho de subsistência, trabalhavam para si, para suas famílias e para suas comunidades. Então eles são forçados a um trabalho que era desconhecido a eles ou que não interessava a eles e que retirava esses grupos das suas atividades tradicionais. Então eles forçadamente atuavam, esses indígenas, nessa exploração ou nessa prospecção desse ouro de aluvião e eram retirados da sua produção material tradicional. Ou seja, eles não tinham mais o seu tempo todo dedicado à produção de alimentos para si, para sua família e para suas comunidades, o que leva a uma carência de alimentos, a carestia, a fome entre esses indígenas, levando à morte desses indígenas, além do trabalho forçado para muito além da carga de trabalho conhecida por esses homens, por esses habitantes ali nativos e para qualquer ser humano. Então a escravidão ela se instalou nesse território das Antilhas no início da colonização, a escravidão indígena, que aconteceu também em outros momentos da colonização da América. Então o trabalho forçado foi o primeiro fator que levou ao extermínio desses grupos indígenas na região das Antilhas, tanto pelas altas cargas de trabalho, pelo esgotamento físico desses indígenas e também porque eles foram retirados da sua produção material tradicional. Ou seja, eles não se dedicavam mais em todo o tempo à produção de alimentos ou tinham pouco tempo para se dedicar à produção de alimentos para sobreviver, levando à fome e à morte, dessas famílias indígenas. As próprias guerras, como nós já falamos, foram outro fator que levaram à morte desses indígenas, aqueles grupos que resistiram à presença do espanhol
resistiram tanto à catequese ou resistiram à escravização a partir dos espanhóis, esses grupos eles recebem a resposta militar espanhola, com cavalos, com espadas, armaduras, lanças e principalmente armas de fogo. E há também a mortandade desses grupos indígenas. Só que o fator que mais contribuiu para a morte dos indígenas nas Antilhas, mas também em outros locais do continente americano, certamente foram as doenças não conhecidas pelos indígenas, doenças trazidas pelos espanhóis e que se disseminaram entre os indígenas, que não tinham resistências naturais, anticorpos a essas doenças. Eu não vou entrar aqui numa discussão detalhada de como que se dá a imunização natural das populações, eu não sou professor de biologia, mas o fato é que doenças como rubéola, sarampo, varíola já eram conhecidos pelos europeus há séculos, e os europeus já tinham, as populações europeias já tinham anticorpos naturais a essas doenças, e os indígenas não tinham resistências naturais a essas doenças. Então, quando os espanhóis aqui chegam e têm um contato físico com esses indígenas, contatos até sexuais, por estupros ou uniões sexuais não forçadas, apenas o espanhol estar presente ou próximo a esses indígenas, uma série de doenças desconhecidas por essas populações nativas americanas são disseminadas. E o indígena, sem ter essa resistência natural a essas doenças, eles morrerão em grandes e enormes quantidades por doenças, repetindo, como rubéola, como sarampo e principalmente a varíola. Se nós formos olhar essa doença com detalhe, que é uma doença viral, ou seja, causada por vírus, e a transmissão dela é por saliva, por gotículas, por exemplo, de saliva, e pela secreção dos infectados. Então ela é uma doença de fácil transmissão, pelo espirro, por uma projeção de saliva, ela pode ser disseminada. Então a varíola matou uma quantidade enorme de indígenas. E como sintomas da varíola, nós podemos destacar a febre, dores no corpo e aquelas protuberâncias ou aquelas vesículas na pele cheias de pus que levam à coceira e à dor. Então, essa é a caracterização da varíola, que matou uma quantidade enorme de indígenas. Então, dentre a guerra, o trabalho forçado e as doenças, certamente as doenças são o fator que mais contribuíram para a mortandade dos indígenas nessa colonização espanhola e, especificamente, principalmente, nas Antilhas, no início da colonização. Tanto, repetindo, que nas 2 primeiras décadas da colonização, praticamente toda a população das Antilhas foi exterminada. Tanto que ali, logo depois, para ali, foram levados grandes contingentes de populações africanas escravizadas para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar, de tabaco que se estabelecem ali, porque os indígenas foram exterminados, praticamente deixaram de existir. Sobreviveram algumas populações, mas a maioria foi exterminada por esses fatores mencionados. Tanto que há ali na parte da América Central, principalmente nas ilhas da América Central, nas Antilhas, uma população afrodescendente em grande quantidade, por conta dessa situação demográfica do extermínio indígena logo no início da presença espanhola. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe. Também curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Lembro também que Memerqui está no Instagram e no Facebook. Curta e siga o nosso trabalho por lá também. E eu vou ficando por aqui. No mais, um abraço, fiquem bem e até a próxima.